Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Petrônio, escritor e filósofo. Eu estou aqui para falar um pouco do meu novo curso, que é o Filosofias para o Futuro. Esse é um primeiro vídeo de uma série de vídeos nos quais eu vou analisar ponto a ponto, detalhe por detalhe, qual é todo o percurso de raciocínio que nós desenvolvemos nesse curso, que tem 16 horas aula, né? 16 aulas com 1 hora de duração cada aula, um curso totalmente online e que você pode acessar aqui no link. Você vai ter todos os detalhes e informações sobre o conteúdo e sobre a dinâmica, como vai funcionar, e também o link para você poder se inscrever. Eu queria, em primeiro lugar, colocar quais seriam as diretrizes, não apenas desse curso, mas do meu trabalho como professor. Há mais de 20 anos eu já atuo na área de filosofia e de literatura, como escritor, pesquisador e docente, e eu me guio e tenho me guiado por 3 conceitos que, no fundo, são 3 verbos: clareza, profundidade e conexão. Esclarecer, aprofundar e conectar. Para mim, esses são os conceitos centrais assim de tudo que a gente pode pensar no século XXI, nos dias de hoje, e esses 3 conceitos eles são a base para a construção de um conhecimento futuro, seja ele qual for, em qualquer área da ciência, dos saberes, ou mesmo nas áreas práticas da nossa vida. A gente precisa dessas 3 palavras, desses 3 verbos, para a gente poder organizar o nosso pensamento e ter uma compreensão clara sobre a realidade, uma compreensão aprofundada e não superficial, e também a gente conseguir estabelecer as conectividades e as conexões e as articulações necessárias para a gente compreender esse mundo que é tão complexo, tão diversificado e tão desafiador para nós, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre o curso, né? Fazer um arco aí dessas 16 aulas, desses 16 encontros, falando um pouco sobre o conceito de especulação. A filosofia especulativa, ou chamado método especulativo, ele é um método contemporâneo, tem uma linha da filosofia dos últimos 10, 15 anos chamado realismo especulativo. Eu me guio por essa linha, mas eu tenho uma outra visão de especulação que ela é muito mais ampla e muito mais abrangente, porque do meu ponto de vista, toda a filosofia, desde Platão e Aristóteles da Antiguidade até o século XXI, de alguma maneira ela é especulativa. À medida em que ela é filosofia, à medida em que ela é efetiva como uma investigação da realidade, ela se vale da especulação como o método e a ferramenta central de trabalho do conhecimento. Essa é a minha tese e eu vou desenvolver essa tese ao longo desses 16 encontros. E aí vocês vão me perguntar: bom, Rodrigo, mas o que é especulação? Então, já num sentido introdutório, as 2 primeiras aulas a gente vai trabalhar bastante esse conceito. Em linhas gerais, eu poderia, assim, de um modo bem didático, resumir bastante, dizendo que a visão especulativa ela está mais conectada, ela tem mais interesse pelas virtualidades do que pelas atualidades. Então, vamos lá, aos poucos. O que são virtualidades e o que são atualidades? As atualidades são tudo aquilo a que a gente tem acesso. E todos aqueles seres, eventos, fenômenos que nós acessamos e dos quais nos chegam e que nós temos algum conhecimento, né? Ou temos alguma informação. Então, para a gente pensar, às vezes a gente imagina que a gente tem um conhecimento muito grande da realidade, mas no fundo a gente está só na casquinha da realidade. Porque no fundo a realidade ela é muito mais vasta, o universo é muito mais vasto, as camadas de profundidade da vida, da Terra, do universo, do cosmos, são infinitamente mais vastos do que essa casquinha ou esses eventos atuais, dessas atualizações às quais nós temos acesso. Então as virtualidades elas seriam todo esse grande oceano de existências, de existentes, de seres, de eventos, de fenômenos, de objetos, né, do pensamento, da subjetividade, da cognição, que todo esse oceano, né, desses seres e eventos que nós não acessamos, ou seja, que nós temos um conhecimento talvez difuso ou intuitivo. Então, a grande metáfora que a gente pode usar para esse tipo de cenário ou de pensamento seria a metáfora da ilha e do oceano. As atualizações são ilhas e as virtualizações ou as virtualidades seriam o oceano. Então, pensar de um modo especulativo não é pensar o oceano a partir da ilha. Ou seja, nós não vamos traduzir toda essa gigantesca, né, esfera oceânica a partir dos conhecimentos que nós temos da ilha. Nós precisamos fazer exatamente o contrário. Nós precisamos ver a ilha do ponto de vista do oceano. Ou seja, nós temos que ver a precariedade do nosso conhecimento
e sempre relativizar esse conhecimento, porque imaginando que ele seja essa casquinha da realidade, quando nós estamos quase como se fosse numa canoa, né, num barquinho assim nesse oceano, numa ilha muito tenra, muito pequena e muito frágil, e existe esse oceano das virtualidades que nós precisamos acessar, mas para isso a gente precisa fazer essa espécie de revolução do pensamento, ou seja, nós precisamos trabalhar a partir de uma visão que nós costumamos chamar em filosofia e em ciência de contra-intuitiva. Ou seja, no nosso cotidiano, nós já temos as nossas ideias muito assentes, muitas certezas, nós já temos tudo muito claro, né? Porque nós temos essa capacidade que o Homo sapiens desenvolveu ao longo de milhares de anos de definir as coisas. Então a gente é cheio de definições, nós estamos prenhes de definições, de certezas daquilo que a gente conhece. A vida é assim, os valores são estes, o mundo é isso, eu conheço isso, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza daquilo, mas só que a gente não... Todas essas certezas, essas ideias, essas crenças que nós temos, elas estão dentro dessa ilha, elas estão nessa casquinha frágil. Pensar de modo especulativo é dissolver essa ilha, dissolver essa casquinha frágil e pensar, né, em toda a relatividade e todas as possibilidades, todas as virtualidades que ainda não foram acessadas e que ainda não emergiram desse oceano para que nós tenhamos contato com elas, né? Então esse é um primeiro ponto. É claro que aí, no sentido da história da filosofia, o curso vai abordar muitos desses autores, desde a antiguidade até hoje, mas existem alguns momentos específicos em que eu vou pontuar, que são momentos específicos do futuro, da especulação em alguns filósofos, né, para a gente fazer uma espécie de genealogia, de história, para entender como que esse movimento especulativo foi se construindo, para que a gente consolide essa filosofia chamada uma filosofia especulativa e, por conseguinte, a gente consiga projetar essas categorias no futuro, né? Dentre as questões importantes dessa filosofia especulativa, existe um conceito super importante, central, nuclear, que ocorre, né, cuja origem se dá na antiguidade, na filosofia clássica antiga, Platão, Aristóteles, né, e os filósofos antigos, que é o conceito de eternidade. Então, é aquilo que eu chamo de conquista da eternidade. Então vocês vão perguntar, Rodrigo, mas o que tem a ver a eternidade com o futuro? E o que tem a ver a eternidade com especulação? Ora, tem tudo a ver. Na verdade, quando o ser humano ele começa a se indagar sobre estruturas eternas, ou começa a postular a ideia de que existe uma certa camada, uma certa região do universo que é eterna, no fundo ele está se comprometendo a construir conceitos que sejam vigentes e que valham no futuro. Então, no fundo, né, por mais que a gente perceba, né, isso é uma ênfase que eu dou no curso, na verdade a filosofia ela sempre foi muito conservadora no passado, ou seja, ela especulou muito pouco sobre o futuro. O tema do futuro, assim como o tema da sexualidade, por exemplo, são temas muito pouco tratados pela filosofia. E por isso essa urgência de nós, agora no século XXI, alterarmos isso para que a gente consiga criar uma filosofia, até um campo de estudo, como se tem criado hoje em dia, os chamados Future Studies, por exemplo, um campo de estudos efetivo, internacional, que existe em várias universidades, com pensadores de ponta, que é uma especulação sobre futuros. A filosofia ela foi sempre muito parcimoniosa e muito tímida em relação a essa investigação do futuro. Contudo, nós temos que sempre tomar cuidado e analisar as coisas com cuidado e com vagar, porque nesse conceito de eternidade, que surge na filosofia antiga, principalmente Platão e Aristóteles, mas não apenas, né? Os materialistas antigos também, ou seja, toda a filosofia antiga, ela cria uma espécie de estrutura, né, do universo que é eterna. O universo é eterno. E isso vai ser adaptado pela filosofia medieval e depois pela filosofia moderna, a partir da junção entre filosofia e teologia, ou seja, a partir do conceito de eternidade e os conceitos de Deus, de divindade, de seres transcendentes, transcendentais, que seriam seres divinos ou o próprio Deus das religiões abraâmicas. Então, isso é o que eu chamo de revolução da eternidade, ou de conquista da eternidade, que no fundo foi muito potente, porque foi o meio pelos quais os filósofos antigos eles conseguiam imaginar não apenas o futuro, mas é algo ou estruturas de conhecimento, estruturas formais, né, conceitos, ideias, imagens, né,
do universo que seriam vigentes e existiriam desde um passado muito remoto, que existiriam ali no presente, né, que é observável, mas que também iriam continuar existindo no futuro. Então, a grande potência da filosofia antiga, de Platão, Aristóteles principalmente, né, não é nada mais do que isso. Na verdade, é de inscrever as ideias humanas dentro de estruturas formais, conceituais, que são eternas. E de pensar esse conceito de eternidade que até então não era pensado de um modo sistemático. Então, a gente pode pensar que isso é especulativo. Do meu ponto de vista, então, toda filosofia especulativa ela já nasce de um modo especulativo, porque até usando a etimologia da palavra especulação, que vem de speculum, speculi, que é espelho, ela está produzindo, então, uma análise do mundo que nós vivemos e produzindo uma projeção especular, ou seja, um espelho desse mundo, só que é um espelho transcendental, ou seja, um espelho no qual aquilo que nesse mundo é efêmero, imperfeito, dissonante, instável, né? Tudo isso é projetado a partir de um espelho, né? Que seria a eternidade. Então é como se o tempo que nós vivemos ele tivesse espelhado ou estruturado, fixado de um modo especular, sendo espelhado a partir dessa dimensão que é uma dimensão eterna. E isso é a grande potência da filosofia antiga. Quando nós falamos dos arquétipos de Platão, por exemplo, Platão é um filósofo especulativo. Por quê? Porque ele está conseguindo projetar certas estruturas observacionais do nosso mundo nessa dimensão eterna e, por conseguinte, então, os arquétipos eles teriam uma vigência num passado remoto da origem do universo. Hoje em dia, a partir da física, nós diríamos que os arquétipos eles têm bilhões de anos, que é a própria história do universo. Os arquétipos eles estariam presentes no presente, ou seja, em cada presente, de cada momento do tempo em que nós recortamos a nossa experiência, a ação desses arquétipos de Platão estaria presente. E o mais importante, então, Platão é especulativo e ele está criando uma filosofia para o futuro, porque no fundo ele está concebendo, né, desenvolvendo a vigência, né, a efetividade desses arquétipos lá no futuro. Então, quer dizer o quê? Que daqui a alguns milhares ou até mesmo milhões de anos, civilizações que não nem sejam talvez a civilização humana, ou seja a civilização humana fora da Terra, colonizando outros planetas e outras galáxias, ainda assim eles vão ter o acesso a um tipo de experiência, que é um tipo de estrutura do mundo e do pensamento, que são os arquétipos que foram criados por Platão. Então, esse é um primeiro ponto. Eu vou parar por aqui, por enquanto, e daí no próximo vídeo eu explico um pouco mais, a gente se atém um pouco mais a essas questões, para a gente ir aos poucos, aí, passo a passo, entendendo quais seriam as grandes rupturas ou os momentos centrais da mudança desse pensamento especulativo. E, obviamente, a gente vai se concentrar mais no mundo contemporâneo e nos filósofos, cientistas e pensadores contemporâneos que estão nos ajudando a tensionar essa temporalidade e entender esse futuro de um modo mais efetivo, seja um futuro imediato, seja um futuro distante. Então, aguardo vocês, cliquem aqui no link para vocês terem mais informações sobre o curso e aos poucos a gente vai compartilhando aí com vocês os novos vídeos sobre esse curso, em que eu vou falando paulatinamente, detalhadamente sobre todos os aspectos do curso. Então, aguardo vocês e me sigam aqui no canal e a gente continua em contato. Muito obrigado, um abraço.